público, eu trazer mais um filé da muriçoca para acabar para você. O princípio da continuidade, ele diz que os serviços públicos devem ser de maneira contínua e de maneira ininterrupta. Ou seja, eu não posso parar o serviço público porque ele não te serve, ele serve a todos. E por isso, quando eu tenho qualquer tipo de retomada do serviço público, de alguém que faz um contrato com a administração pública, os bens têm que voltar. É justamente essa questão que a gente viu. Os bens voltam por causa do princípio da continuidade do serviço público. Por quê? A coisa não pode parar. Não é porque o metrô está de greve que simplesmente a gente vai simplesmente dizer que você vai deixar todo mundo de socorrer a população. Não. O metrô está de greve, a greve é ilícita se for total. Ela vai ter que ser só um percentual para manter a continuidade do serviço público. Tá, professor? Mas nós temos exceções, é óbvio que temos. Eu não posso utilizar o metrô se eu deixo de pagar, se eu não recarrego o meu programa de transporte, se eu não pago uma energia elétrica, eu não tenho energia elétrica. Por quê? Está lá o aviso, inadimplência, prévio aviso. O cara te avisou, artigo 6º, parágrafo 3º da Lei 8987. Assim como também se te avisarem previamente, falar, ei Felipe, olha, daqui a 40 dias você sabe que nós vamos fazer uma manutenção na sua rede de energia elétrica e, consequentemente, você vai ficar sem energia. Foi quando eu vi lá no interior de... foi no interior... enfim, eu esqueci o nome da cidade agora que veio à cabeça. Foi de Viena. Não, foi não. Foi no interior de Siena, melhor dizendo. Eu vi esse aviso. Quando eu vi lá o aviso dizendo assim, olha, daqui a 40 dias vocês vão ficar sem energia elétrica, eu lembrei dos senhores, por mais que eu estivesse no meu detox social, eu falei assim, caramba, esse é o exemplo para falar em sala de aula. Por quê? Porque é um aviso prévio dizendo que daqui a 40 dias ficaremos sem energia. Então é justamente esse exemplo que dirá para você que, consequentemente, a gente pode fazer isso, não ofende o princípio da continuidade do serviço público. E o terceiro caso, por fim, é o caso da emergência. Emergência é dizer, meu irmão, sofreu alguma coisa aqui do nada, uma chuva, um temporal no Rio Grande do Sul. A gente vai ter que cortar a energia elétrica de todo mundo, porque eu vou dar choque no resto da população, eu posso ter risco de incêndio, ou então preciso corrigir algo porque uma árvore caiu, né? Então deixe de pensar no próprio umbigo. Beleza? Beleza. Sabe o que você não sabe e o que você pode errar? É o artigo 6º, parágrafo 4º. Professor, o que é o artigo 6º, parágrafo 4º? Eu comecei a falar para os senhores que se você ficar inadimplente, o cara pode cortar a sua energia elétrica. Mas o que foi que aconteceu? E muitas vezes isso acontecia, tá? O parágrafo 4º, ele vai dizer o seguinte, às vezes você estava lá de boa na sua casa, e eu vou trazer eu aqui, ó, de boa, aí quando dava na sexta-feira, às 5 horas da noite e 55 minutos, chega o cara para cortar a energia elétrica. Tuf! Cortou. Aí a minha esposa chega em casa às 6 horas e 30 minutos, fala, cortou a energia elétrica por quê? Aí eu digo para ele falar assim, amor, não sei. Assim, não sabe? Você não sabe? Quando a gente olha o boleto, tava lá o boleto no meio da sala, tava lá o aviso dizendo assim, se você não pagar, vai cortar. E eu faço assim, nossa senhora, qual é o jeito que liga essa energia o mais rápido possível? Sua esposa chegou em casa depois de um longo dia de trabalho, muito estressada, né? Natural pelo trânsito, e aí não tem energia elétrica na sua casa. E aí, o que é que você faz? Você vai pagar esse boleto imediatamente, né? Você vai correndo pagar e você vai pagar. Mas o fato é que, às vezes tinha isso. E aí você pagava o boleto na sexta-feira. E você sabe que se você paga o boleto na sexta-feira, ele compensa no próximo dia útil. Não será no sábado. Não será no domingo. Será na segunda, viu? Será que você vai ligar na segunda ou você vai ligar na terça? Veja, resumo da ópera. Você ia escutar um monte. Com razão, né? Porque eu esqueci o danado de pagar o boleto. E aí o que é que vem o artigo 6º, parágrafo 4º? Ele fala o seguinte, ei, você não pode interromper esse corte em feriados ou fins de semana. E aí ele ainda vai dizer um pouco mais. E também você não pode fazer isso na sexta-feira, nem em dia anterior a feriado. Então, em resumo, ele diz o seguinte, sexta-feira eu não corto energia, sábado eu não corto energia, domingo eu não corto energia, em feriado eu não corto energia e nem no dia anterior a feriado.
Então essa lei, ela foi em 2020, tá, queridos amigos, que aconteceu isso. E essa lei é muito importante, né? Por quê? Porque ela vai justamente te proteger. Ou melhor, ela vai me proteger, né, do esquecimento. Ela vai proteger, obviamente, a pessoa de pagar numa sexta-feira e, poxa, só infelizmente na segunda e na terça religarem tua energia. Então ele diz, eu não posso iniciar num dia que seja antes, digamos assim, do dia útil, para que justamente o pagamento entre de maneira imediata, para que a conta não seja cortada de maneira imediata. Tanto que hoje, quando as pessoas vão fazer esse corte de energia elétrica, geralmente se falam, né? Se você faz o pagamento, ele fala, me mostra o que você pagou, e aí você mostra para o cara e automaticamente ele já entra em contato com a central fez acusa o recebimento, não corta mais. Então, justamente por isso, perceba, em caso de implemento, pode cortar. Só não pode cortar na sexta, no sábado, no domingo, nem no feriado e nem no dia anterior ao feriado, que é justamente porque, enfim, é a mesma lógica do final de semana. Beleza? Pois é. O que é que eu posso dizer? A lei nos salvou, né? Ou melhor, te salvou também. Show de bola, massa, massa.